Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Álvaro, para você que não me conhece. Aqui no canal a gente sempre fala aí de dicas sobre empreendedorismo digital, programas de afiliado, formas de ganhar dinheiro pela internet. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreva. Você vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, tá? Então já se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum conteúdo. Nesse vídeo eu quero te dar aqui 7 dicas de SEO homepage para blogs. O SEO homepage, o que é? São algumas otimizações, algumas práticas que a gente tem que fazer dentro do blog para facilitar o mecanismo de busca e encontrar o nosso conteúdo. E quanto mais práticas de SEO você seguir aí, de acordo com os mecanismos, seus conteúdos vão ficar mais bem posicionados no Google e, consequentemente, mais visitas e maiores chances aí de lucrar mais com o seu blog, Vamos lá então para a primeira dica. A primeira dica é a otimização da URL. A URL é o link, Nada mais é o link da sua página ou do seu post ali, do seu blog post, A gente tem otimização da URL e a gente vai falar otimização do título também, são duas coisas diferentes, tá? Então, na otimização da URL, uma prática recomendada é sempre utilizar a palavra-chave, de preferência no início da URL, tá? Evita também usar URLs muito grandes. Então você consegue ali, quando for criar o seu post, no canto direito ali do WordPress, você consegue editar essa URL, tá? URLs curtas, Usar sempre URLs curtas. Evitar também nas URLs a utilização de número, tá? No título do blog ali, do blog post, você pode usar, mas na URL procura evitar esses números aí, tá? E outra coisa que é muito importante, essa quarta dica aqui, dentro da otimização da URL, é evitar alterar a URL de publicações anteriores. Porque, por exemplo, você pode divulgar um link de uma página em alguma rede social, e se você alterar a URL depois, a pessoa vai acessar aquele link ali, e aí ela pode dar aquele erro 404. E isso, para os mecanismos de busca, diminui a classificação do seu domínio, tá? Atrapalha, Agora, se você for alterar, se for preciso alterar a URL de alguma publicação sua, aí você pode utilizar um plugin, chama plugin Redirection, que com esse plugin você vai fazer o redirecionamento da URL antiga para a nova URL que você precisou alterar, tá? Então você pode utilizar esse plugin aqui, vai te ajudar a evitar que tenha páginas quebradas dentro do seu blog, beleza? Agora a gente vai para dica número 2, Otimização dos títulos e subtítulos dos seus conteúdos, Usar sempre H1 no título, que é aquela linha de título maior, e H2 e H3 normalmente é o que a gente mais usa, Mas subdividir os conteúdos aí em subcabeçalhos, Então você usa H2 e depois H3, fazendo mais ou menos essa estrutura do post aqui, O título vai ser ali no início do post, O H2 os subtítulos e H3 ali um tópico abaixo desse H2 aqui, por exemplo, Ou H4, H5, se você for continuar os tópicos aqui também dentro do mesmo assunto. É interessante você usar também palavra-chave nos subtítulos aqui, H2, tá? Ou relacionadas aí, para o mecanismo de busca entender do que se trata, Conseguir ler ali o que se trata o seu conteúdo. Uma coisa que é muito importante também, não basta ter um conteúdo muito bom se você não tiver título chamativo, Porque quanto mais chamativo é seu título, maior a taxa de clique por visualização, o CTR, e com isso o mecanismo de busca também vai entender que seu conteúdo é relevante, Tem muita gente clicando. E então isso ajuda também no ranqueamento, tá, dos seus conteúdos na internet. Vou deixar aqui na descrição um e-book que eu tenho, tá, com 51 fórmulas de títulos altamente persuasivos. Se você tiver interesse em baixar, o link está aqui na descrição, beleza? Procura evitar também títulos longos, tá? Quando você for criar um título, evita os títulos longos, mas como eu falei, Você pode usar um título aqui chamativo, usar números no título, mas na URL evita usar números. E também priorizar o uso da palavra-chave no título, tá? Então, palavra-chave também no título. De preferência no início também, tá? Isso ajuda. Beleza, então a segunda dica aqui das otimizações de títulos e subtítulos, no seu conteúdo. A gente vai aqui para a dica número 3 agora. Legibilidade, A gente vai falar sobre a legibilidade. O que é isso aqui, Facilitar para o usuário que está navegando no seu conteúdo ali, que ele consiga identificar de uma forma bem rápida o que se trata o conteúdo e não se canse do conteúdo, Não saia desse conteúdo aí após acessar o post, E se, por exemplo, tem uma taxa muito alta de abandono, isso também influencia no mecanismo de busca, Porque o Google vai entender o que? A pessoa está acessando o seu site e está saindo rapidamente, então o conteúdo não tem relevância para aquela busca dela, tá? Então isso atrapalha no seu SEO.
beleza? Então a legibilidade é o que? Usar parágrafos curtos, né, de 3 ou 4 linhas em média, tá? Às vezes até 2 eu recomendo, evitar parágrafos longos, porque fica chato, né, para a leitura. Parágrafos curtos, usar bem os espaços em branco, deixar uma página clean, né, uma página limpa, de fácil leitura, né, de fácil navegação, sem deixar aquela bagunça de conteúdo ali. Tem muitos sites que apresentam, por exemplo, muito anúncio, né, isso atrapalha para o leitor. Hoje em dia o Google está focado muito na experiência do usuário, tá? Então não basta você ter um conteúdo ali cheio de texto e anúncio, né, atrapalhando a experiência do usuário dentro da sua página, tá? Então usar os espaços em branco aí a seu favor, né? Você pode usar aquele espaçador também dentro do WordPress para dar um espaço maior entre um parágrafo e outro. Evita também usar texto centralizado, tá? Evita texto centralizado, porque a gente tem um padrão de leitura em F, começa sempre da esquerda para a direita. Então evita produzir textos centralizados, mantém no padrão normal da esquerda para a direita. E usar a função negrito em algumas partes do parágrafo, né? Partes importantes do parágrafo, que a pessoa vai acessar e vai ver ali já o que se trata o conteúdo, vai facilitar para ela consumir o conteúdo nas partes mais importantes, tá? O negrito é muito bom para manter a pessoa dentro do seu conteúdo. Dica 4 aqui é a metadescrição otimizada, né? Metadescrição é aquela descrição que aparece quando a pessoa busca no Google, é aquela descrição que aparece embaixo do título, né, do seu conteúdo. Então você tem que colocar ali na metadescrição também a palavra-chave, tá? Para que o mecanismo também entenda o que se trata o seu conteúdo, tá? Então usar a palavra-chave na metadescrição, usar uma metadescrição reduzida, você tem também um limitezinho ali de uso, até no plugin Yoast lá de SEO, né, para otimizar, ele te dá o campo ideal, o tamanho ideal, tá? Para você fazer essa metadescrição. Então reduzida e fácil compreensão. Vamos agora para a dica número 5, evitar o keyword stuffing, né? Que é o keyword stuffing? É o excesso do uso da palavra-chave do que você quer posicionar. Então não vai adiantar você criar um conteúdo e ficar preenchendo ele, o conteúdo inteiro, exagerando no uso de palavras-chave, né? Você tem que sempre pensar na experiência do usuário, tá? De forma natural, de forma normal ali, o uso das palavras-chave. E o recomendado em relação à quantidade de palavras é você repetir a palavra-chave de 0,5% a 1% em relação ao volume total de palavras. Então vamos supor, aqui eu vou colocar para você anotar aí, se você estiver anotando, tá? Recomendado 0,5% a 1% de repetição da palavra-chave principal e de palavras-chave sinônimos aí, né? Então vamos supor que um texto de 1000 palavras, o ideal é repetir de 5, né? Repetir de 5 a 10 vezes essa palavra, tá? Esse aqui é o ideal, é recomendado aí para você evitar esse exagero das palavras-chave aí, que o Google identifica também isso como interferir na experiência do usuário quando ele estiver no seu post, beleza? Uma dica aqui muito importante, tá? Otimização, a dica número 6, otimização de imagens. Eu recomendo que o uso de plugins para você diminuir o tamanho, né, dessas imagens do seu conteúdo, vai diminuir o tempo de carregamento das imagens. Isso aí também influencia na experiência do usuário, tá? O foco hoje em dia de SEO é a experiência de usuário. E quando você tem imagens que são muito lentas para carregar, o usuário tende a abandonar o seu site, né? Fica aquele carregamento muito demorado ali, normalmente ele abandona. Então tem alguns plugins aí que você pode utilizar para otimizar essas imagens, que quando você carrega a imagem, ele já reduz automaticamente o tamanho da imagem para o seu conteúdo, tá? Plugin de otimização então. Plugin que eu recomendo então é o Smush, para otimizar as imagens aí de uma forma automática quando você vai publicar essas imagens, tá? O uso do plugin AMP. O que é o plugin AMP? Ele vai fazer uma conversão da sua interface do seu blog para uma interface mais leve para dispositivos móveis. Então ele vai converter a interface para como se fosse um tema mais limpo, mais leve, tá? E essa conversão aqui é muito importante, por exemplo, para pessoas que estão usando aí 3G, 4G, né, 5G, tá com a conexão não muito rápida, se ela vai consumir o seu conteúdo ali e com a conexão sem ser por Wi-Fi, se ele demorar muito o carregamento, né, ela também tende a sair. Mais uma vez a experiência do usuário em foco, tá?
Quando você tem o plugin AMP, o próprio plugin ele vai criar uma versão paralela do seu blog, né? Vai fazer tipo como se fosse uma cópia do seu blog e ele carrega bem mais rápido, tá? Então mantém o usuário dentro do seu site, né? E ele vai evitar de abandonar o seu site. Porque hoje a indexação do Google, né, ela está utilizando o mobile first, né, que é principalmente, né, focar nos conteúdos, nos sites aí que tem a otimização completa para dispositivo móvel, né? Então o site tem que ser responsivo, né, e com bom desempenho de carregamento para dispositivos móveis, tá? Então se o seu site ainda não é responsivo, você tem que corrigir isso imediatamente, urgente, senão você vai ser penalizado aí nos mecanismos de busca, tá? Nesse vídeo você vai aprender como otimizar suas imagens para fazer o upload no seu blog, melhorar o desempenho do seu blog em termos de velocidade de carregamento. A gente vai utilizar uma ferramenta online totalmente gratuita para fazer a compressão e também um plugin gratuito também do WordPress, onde ao você fazer o carregamento da imagem, ele já vai automaticamente fazer a compressão. E quando você instala também, ele te mostra quantas imagens que você precisa comprimir e faz toda essa compressão para você. O interessante aqui o que é? Que quanto mais rápido for o seu site, quanto menor for o tamanho das imagens para o servidor fazer o carregamento, melhor vai ser o ranqueamento, né? Em termos de SEO, que o Google e o Bing, eles prezam pela experiência do usuário, né? Então, quanto mais rápido for o carregamento do seu site, ele vai ranquear melhor nos mecanismos de busca. Bom, então a gente vai utilizar aqui a ferramenta Compressor.io, que é uma ferramenta online totalmente gratuita, e um plugin gratuito também no WordPress, que eu vou mostrar para você aqui agora na tela do computador. A ferramenta, então, eu vou deixar o site também na descrição, esse site Compressor.io. Vou pegar uma imagem aqui, a imagem está agora com 544 KB, né? O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão Try It aqui, eu vou arrastar ela lá para o site, já faz o carregamento direto, ou você pode selecionar aqui também. Lembrando que o limite de tamanho é de 10 MB por imagem, tá? Aí aqui você solta a imagem, ele vai fazer a compressão automática. Aí ele concluiu a compressão aqui de 557 KB, ele reduziu para 217, ou seja, mais da metade de redução, né? Você clica em download aqui para baixar o arquivo. Lembrando que esse site ele mantém muita qualidade da imagem. Você pode ficar bem tranquilo quanto à qualidade. Ele, apesar de fazer essa compressão de tamanho, ele mantém a qualidade da imagem, tá? Então a gente tem ela aqui. Beleza, com a imagem já comprimida, você vai fazer a instalação de um plugin. O plugin é esse aqui, o Smush. Vou mostrar como que ele fica aqui na tela de plugins do WordPress. Vai digitar aqui Smush, né? Para enviar um plugin novo, para fazer a instalação. Esse primeiro plugin que aparece aqui, ó, mais de 1 milhão de instalações já ativas. Então vai instalar, ativar, ele vai aparecer aqui logo abaixo, ó, Smush, lado esquerdo aqui. Aí aqui quando você acessar o plugin, ele vai mostrar aqui, ó, que você tem imagens que precisam ser recompactadas. Lembrando que ele faz a compactação das imagens de até 50 imagens, mas aí de 50 em 50, ele terminou 50, você clica de novo, ele continua a compactação. Vou clicar em compactar em massa agora. Beleza, ele concluiu aqui a compactação, informou que todos os anexos foram compactados, né? E uma outra função muito interessante aqui desse plugin é a função Lazy Load. O que é a função Lazy Load? Ela faz com que as suas imagens sejam carregadas na hora que o usuário está acessando somente quando ele rola a tela e chega naquela imagem. Ou seja, vai diminuir o tempo de carregamento das suas imagens, melhorar também o desempenho do seu blog aí nos buscadores. Aqui logo abaixo você vai selecionar essas opções aqui para deixar ativo, né, onde vai ele funcionar, o Lazy Load, e que você tem algumas funções também que você pode colocar, que você pode ativar como efeitos, né, onde a hora que a pessoa vê aquela imagem, o efeito que vai aparecer naquela imagem. Coloquei um delay de 5 milissegundos aqui, para ficar um efeito na hora que o usuário acessar. Vem aqui logo abaixo e clique em salvar mudanças, tá? E aí, quando você for fazer o upload da imagem, olha só, vou criar uma página aqui, vou usar aqui o WP Simple Builder, que é o construtor de página nativo do tema Wolf WP, vou adicionar o elemento de imagem. No momento que eu for enviar o arquivo, o próprio plugin ele já vai fazer uma compressão automática durante o upload. Bom, fiz o upload aqui da imagem, ele já mostra aqui logo abaixo que ele fez compressão, além dessa imagem, de outras 6 imagens que eu tinha aqui na biblioteca, fazendo a redução aí de 7K em cada imagem. Isso vai variar, né? Essa redução aí vai variar de cada imagem, de acordo com o tamanho também. É só você selecionar e pronto, publicar. E aí o seu tempo de carregamento da página vai ser bem menor do que é se você não fizer esse tipo de otimização aqui, beleza? Bom, esse foi mais um tutorial aqui do canal. Se você gostou do vídeo, já deixa a curtida, se inscreva aqui logo abaixo,
Além de se inscrever, ativa o sininho aqui para o YouTube te notificar das próximas publicações aqui no canal. E eu vou deixar os links aqui abaixo para você conhecer o meu blog, né, alvaromendonça.com. Eu vou ficando por aqui então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.